Olá, bem-vindos de volta. Seguimos na nossa sequência, trabalhando hoje com gráficos. No último vídeo a gente viu o trabalho com tabelas. Hoje a gente vai ver como que a gente trabalha com gráficos. Vamos lá em criar um design. Vamos pegar aqui o campo apresentação, modelo apresentação, né, que ele nos dá aí a possibilidade de uma tela maior aqui para a gente trabalhar, para ficar mais fácil da gente visualizar, mas pode escolher qualquer tipo de conteúdo, tá? Documento de texto, né? Nós vamos escolher aqui a apresentação para ficar mais fácil de visualizar. A gente tem aqui duas opções, como nas tabelas, a gente tem duas opções aqui de encontrar os gráficos. Ou em elementos, né? A gente vai descendo aí até achar a opção gráficos, ou aqui no campo de buscas também a gente tem aqui logo abaixo a opção gráfico. Clicamos aqui em gráfico, ele mostra todos os modelos de gráfico que a gente tem aí disponível para trabalhar, certo? Nós vamos escolher aqui, por exemplo, o gráfico de barras. Ó, jogamos aqui, ele já joga um gráfico aqui para nós, né? Modelo pré-definido. E aqui a gente tem os campos de inserir os dados, tá? Vamos inserir aqui, por exemplo, como se a gente estivesse inserindo nota de alunos, tá? Vamos inserir aqui alguns nomes de alunos, né? Vou apagar aqui o item. Ó, certinho. Aqui a gente pode ir clicando e ele vai inserindo mais dados, ou a gente pode deletar se a gente não precisa de mais linhas, certo? Se eu não preciso de mais linhas, ó, eu vou selecionar aqui e vou deletar esse conteúdo aqui, tá? Aqui também nas colunas da mesma forma, ó. Se eu não preciso mais, né, de coluna, eu posso vir aqui, ó, tá? Excluir essas colunas, por exemplo. Eu posso ir excluindo as colunas, quantas colunas eu quiser aqui. Ou se eu precisasse inserir mais dados, a gente tem a opção aqui de inserir coluna antes ou coluna depois também, tá? Vamos pegar aqui, por exemplo, vamos pegar o conteúdo matemática e o conteúdo português. Vou pegar só esses para a gente visualizar, tá? Então, eu venho aqui para configurar, ou eu vou colocar a nota aí de cada aluno, por exemplo. Certo? Vamos digitar, vamos lá para o português. Então, colocamos aí, né, todo o nosso conteúdo, ó, verifiquem que ele já joga aqui para nós a escala de valores e o número dos nossos alunos aqui, né? Deixa eu colocar aqui em maiúsculo também, ok? Então, ó, viu que eu fiz a correção aqui, ele corrige automaticamente no meu gráfico, certo? Aqui, então, a gente já tem esse gráfico, tá? E a gente pode configurar ele aqui, depois que a gente colocou todas as informações, a gente pode configurar agora, trabalhar no nosso gráfico da maneira que a gente quer, tá? Personalizar ele da maneira que a gente quer. Nós escolhemos o modelo do gráfico, inserimos o conteúdo que eu quero que tenha nesse gráfico, ele já jogou aqui todas essas informações para nós, agora eu vou configurar esse gráfico, né? Colocando ele aí do jeito que me interessa, colocando ele aí a minha cara, né? Então aqui, ó, como a gente já viu em outros conteúdos, a gente tem os manipuladores laterais e tem aqui dos cantinhos, ó. Se eu vou nos laterais, lembrem-se que eu trabalho aqui, ó, só com uma posição, por exemplo, tá vendo? Eu vou achatar ele aqui na altura ou nos lados. Agora, se eu vou nos dos cantinhos, ó, a manipulação que eu faço, ele joga no conteúdo inteiro, tá? No meu gráfico inteiro. E aqui também a gente consegue movimentar, ó. Se eu quero colocar ele mais para cima, mais para baixo aqui na minha tela, a gente consegue aí também clicando e arrastando para colocar ele na posição que eu quiser. A gente pode trabalhar com essa posição também, vindo aqui em cima em posição. E aqui, ó, eu posso clicar acima, à esquerda, eu posso pôr ele no centro, no meio, que ele fica bem centralizado aqui na minha apresentação, né? Então, a gente vai fazendo essas manipulações aí de posição para colocar ele aí bem no espaçamento que eu quero na minha apresentação, certo? Feito isso, nós vamos trabalhar aqui, então, com outras configurações aqui, ó. Eu posso mudar, por exemplo, as cores do meu gráfico, tá? Eu não quero trabalhar com esses tons de azul. Verifiquem que os tons que estão aqui, ele está mostrando aqui para mim em cima. Então, se eu quero mudar esse tom de azul, por exemplo,
eu posso vir aqui, ó, verifiquem que ele mudou só aquele primeiro que eu selecionei. Agora eu vou no outro tom de azul, né? Se eu quiser colocar a cor bem diferente, ó, ele mudou aquele tom. Então aqui em cima ele vai te dando, né? Aqui a gente tem no caso duas informações só que a gente colocou, português e matemática, né? Então ele dá a opção de eu mudar os três aqui. Se eu tivesse mais um item aqui, né, 3 itens, ele estaria mostrando, o terceiro item estaria aparecendo a cor aqui também, tá? A gente tem a opção aqui em cima de editar, ó, se eu quisesse inserir mais informações, por exemplo, se eu for acrescentar o campo ciências aqui, acrescentei um ponto, né? Vou colocar aqui as notas, por exemplo, tá? Ó, verifiquem que ele já jogou o terceiro item para mim, tá? Eu posso vir aqui na cor desse terceiro item também, se for o caso, tá? E posso mudar a cor desse terceiro item também, tá? Você pode escolher aí todas as cores que você quiser, correto? Lembrando que aqui também a gente tem a opção tanto de mudar, né, o tipo da fonte que tá lá, né, no meu conteúdo. Você vai colocar, obviamente, um tipo de fonte que fique mais fácil de ler, né? Você pode colocar em negrito essas informações, você pode aumentar ou diminuir o tipo da fonte, você pode animar aí também, ó, né, o seu gráfico, colocar algumas opções aí, ó, de que forma que esse gráfico vai aparecer quando você, né, vai apresentar. Né? Aqui a gente tem arredondamento, ó, eu posso arredondar ali, tá vendo que à medida que eu vou trabalhando aqui, ó, ele vai arredondando lá ou fica completamente quadrado. Ó. Então você pode ir trabalhando aqui também, né, no seu conteúdo aí da maneira que você quiser, tá? Aqui o espaçamento também, ó, eu posso colocar, ó, aumentar ou diminuir aí o espaçamento entre um item e outro, tá? Aqui a gente tem a opção aqui também de duplicar, né? De colar, de copiar, de excluir, né? Vários tipos de opções aí de configurar o seu gráfico também, certo? Aqui a gente tem algumas opções ainda de editar. Eu quero, por exemplo, eu vou aqui em texto e vou inserir um título. Ó. Vou colocar aqui notas dos alunos. Nossa. Ó. Aí eu vou arrastar, vou colocar aqui acima. Aí eu posso trabalhar aqui manipulando tanto por aqui, né, arrastando e colocando ele na posição que eu quiser aqui, como posso aumentar ou diminuir a fonte por aqui também, correto? Lembrando que aqui também a gente pode mudar tipo de fonte, a gente pode mudar a cor da fonte do meu título, por exemplo, tá? Podemos configurar aí de acordo com a minha necessidade, certo? Aqui a gente pode também, nas configurações aqui, ó, mostrar legenda, tá? Que aí ele joga aqui para mim o que que é, ó. Lembre que ele não estava marcado a opção de... Aqui eu tenho a opção de dados, ó, que ele mostra os dados que a gente inseriu. Aqui no lado eu tenho as configurações, tá? Que aí eu posso aqui, ó, clicar. Ele tira os rótulos, né, e mostrar. Ele tira as linhas de grade ou, né, mostra elas para mim. E aqui eu tenho a opção de mostrar legenda, que aí ele identifica aqui para mim qual conteúdo que é. É mais interessante a gente mostrar a legenda que fica mais claro, né? Mas caso você não queira legenda, é só você tirar aí, certo? Aqui a gente tem a opção de inverter, tá? Linhas e colunas, né? Então você pode ir fazendo todas essas configurações e colocando aí o seu gráfico, né? Configurado aí de acordo com o que te interessa, tá? Lembrando, gente, que aqui para ficar mais interessante ainda o seu gráfico, a gente pode colocar um fundo aqui que tem a ver com o conteúdo que você está trabalhando também, para ficar mais dinâmico, tá? Você pode colocar elementos também, a gente vai ver como que a gente dá um tchan a mais aqui no nosso gráfico, tá? Olha só que interessante, como eu posso tornar essa minha apresentação ainda mais interessante, ó. Eu posso vir aqui em elementos, né? Vou voltar aqui. Eu posso buscar, por exemplo, em foto, tá? A gente está trabalhando aqui, no caso, com notas dos alunos, né? Vamos colocar aqui, vamos procurar por escola, tá? E vamos lá em fotos, ó, ele vai mandar várias fotos relacionadas aí ao conteúdo escolar, por exemplo. Eu quero pegar essa imagem aqui, ó. Vamos supor que eu quero essa imagem. Eu vou clicar nela
Ela jogou aqui na minha apresentação. Eu vou trabalhar com ela aqui, ó, colocando ela do tamanho exato. Ó, lembre-se que se eu pegar do lado, ele vai mudar aquela imagem para mim. Então, as manipulações que eu vou fazer, eu tenho que fazer ela pelas laterais, tá? O que eu posso fazer aqui, ó? Vamos puxar mais. Para ela ficar aí, então, né, cobrindo todo o meu slide. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou aqui em posição e vou enviar para trás. Ela ficou de fundo ali no meu gráfico, tá? Como que eu posso? Ó, mas ficou escuro, não ficou? Não ficou bacana a visualização. Então, eu posso ir lá na transparência e amenizar essa imagem que eu coloquei de fundo, ó, que ficou melhor aí para eu visualizar. Percebam como que ficou? Então, se eu quero colocar um fundo que tem a ver com esse conteúdo que eu coloquei no meu gráfico, né? Lembrando que eu posso movimentar ele aqui, ó, certo? Tanto o título como o meu gráfico, né? Então, eu posso mudar a transparência desse fundo para ficar mais fácil de visualizar. E eu posso vir também em elementos, ó, por exemplo, eu vou procurar aqui o elemento, a imagem de um aluno. Eu posso pegar a imagem de um aluno, por exemplo, ó, desse aluno, e trazer ele para cá, ó, né? Deixa eu movimentar o gráfico aqui um pouquinho. Eu posso trazer essa imagem desse aluno, então, né, para ficar mais interessante e colocar aqui do lado, né, do meu gráfico, correto? Aí eu posso também, na posição aqui, né, colocar ele para trás, que ele fica, o bracinho dele só ficou aqui para trás. Se você quiser que o bracinho dele apareça em cima do gráfico, eu trago para frente aí, ó. Então a gente pode, né, trabalhar aí com o nosso gráfico, então inserindo fundo, inserindo vários tipos de conteúdo a mais aí, correto? Ó, pode descer aqui, pode procurar vários tipos de elementos aí para você inserir. Se eu quero inserir outro elemento, por exemplo, tá? Você pode ir trabalhando aí, então, com esses elementos, com cor de fundo, mudando as configurações do seu gráfico, para que ele fique bem interessante aí na sua apresentação e fique mais dinâmico quando você vai expor os resultados, certo? Viram como é fácil, como é tranquilo trabalhar com gráficos? E trabalhando aqui no Canva, a gente pode fazer todas essas configurações que tornam aí o seu conteúdo mais interessante, né? Lembrando que a gente tem as opções de animar aqui também, ó, que aí ele vai te mostrando como que o seu gráfico vai aparecer na sua apresentação, né? Se você quer visualizar como ficou antes de salvar, é só você clicar aqui no apresentar, ó, que ele vai então te mostrar aí como que o seu gráfico vai aparecer, certo? Então a gente viu um pouquinho hoje como criar e editar e configurar gráficos no nosso conteúdo de maneira interessante, que fique bem dinâmico aí, certo? Aproveitem o conteúdo, como a gente sempre fala nos nossos vídeos, trabalhem aqui explorando cada uma dessas opções de elementos, de imagens, de fotos, de cor de fundo, de todos os recursos disponíveis aí para fazer com que o seu conteúdo fique mais dinâmico aí na hora de apresentar. Bom trabalho, até a próxima!